Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de legislação de trânsito. Estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro e agora chegou a hora de nós estudarmos o artigo 22, né? O artigo 22 é aquele que traz as competências dos órgãos executivos de trânsito. Professor, órgãos executivos de trânsito, já ouvi isso com certeza, né? Nós já vimos, umas 3 aulas anteriores, nós estudamos o artigo 19. O artigo 19 tratava de quem? Tratava das competências do órgão executivo nacional de trânsito, que é o DENATRAN. Este aqui vai ser o órgão executivo de trânsito, ou seja, nós iremos estudar, tá, as competências dos DETRANs. É isso mesmo, as competências dos DETRANs estão previstas no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro. Muito importante, né? São atribuições, como o nome diz, executivas, que a gente vai estar estudando. Vem comigo, né? Professor, são quantas competências? Salvo engano, nós temos 16 competências, né? Vamos lá, artigo 22, olha só. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito. Primeira pergunta que eu faço para você. Professor, quais são os órgãos executivos de trânsito? Os órgãos executivos de trânsito nada mais é do que os DETRANs, né? Professor, DETRANs. Então, o DETRAN é apenas para os estados e para os municípios, né? No âmbito de sua circunscrição, ou seja, de circunscrição, ela será sempre o quê? Regional, sempre dos estados. Cada estado tem a sua jurisdição, a sua circunscrição do respectivo DETRAN, né? Falando em DETRAN, em órgão executivo, você tem que entender que nós temos 3 espécies de órgãos executivos. No âmbito nacional, o órgão executivo máximo, qual que é o nome? DENATRAN. Nós já estudamos o DENATRAN em uma aula específica, vimos competência por competência, tranquilo. Agora chegou a hora dos órgãos executivos de trânsito, que são os DETRANs, e nós temos também, já, ó, DETRAN, União Nacional, ok, bacana. As diretrizes maiores, os grandes sistemas estão lá no DENATRAN, RENASH, RENAINF, RENAVAN e assim por diante, não é isso? Agora, DETRAN. Professor, e no âmbito municipal? No âmbito municipal, nós vamos ter os órgãos e entidades executivos municipal de trânsito que estão previstos no órgão, no artigo 24 da lei, e nós chegaremos lá. Então, agora chegou a hora do DETRAN. Professor, quantas competências nós temos? 16 competências, salvo engano, né? 16 competências você tem que saber, né? Então, vem comigo. Primeira competência vai ser a competência comum a diversos órgãos aí pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, que é aquela de cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas respectivas atribuições. Então, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Bacana, né? Competência 2, muito importante, né? Vocês vão entender o seguinte, competência 2. Quem que é o órgão responsável pelo gerenciamento e execução da CNH, né? CNH é Carteira Nacional de Habilitação. Gente, tudo que envolver a CNH, você tem que automaticamente vincular a palavrinha DETRAN, né? Ou seja, lá no DETRAN, vem comigo, que você vai fazer o seguinte, realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação e aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar a licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, a famosa CNH, mediante delegação do órgão federal competente. Ou seja, é uma competência aí de realização, uma das grandes competências do DETRAN hoje em dia é realmente o gerenciamento desse produto, da licenciamento de aprendizagem, permissão para dirigir e a carteira nacional de habilitação. Bacana? Fechou. Cara, isso aqui você tem que saber. Falou habilitação, aprendizagem, reciclagem, suspensão, condutores, CNH, você tem que entender o quê? Que é do DETRAN. Professor, eu não entendi
mediante delegação do órgão federal competente. Mediante de delegação do órgão federal, ou seja, a competência do órgão federal. Pergunto, qual que é o órgão federal? É o Denatran. Então, o Denatran tem essa competência e ele delega para a execução dessa competência ao respectivo Detran de cada estado, né? Aí nós temos aí, né? Olha só o artigo 19, inciso 7º do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 19, ele trata das competências do Detran. Então, para o nosso estudo ficar completo, eu tenho que fazer essa ajuda à memória. Vamos fazer a leitura do artigo 19, inciso 7º do CTB. Expedir a permissão para dirigir a Carteira Nacional de Habilitação, expedir a CNH. É de qual competência, gente? Expedir a CNH é competência do Detran. Os certificados de registro e o licenciamento anual mediante delegação, ou seja, essa expedição é mediante o quê? A delegação é a mesma delegação que nós estamos falando no inciso 2. Olha, delegação a quem? Aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal. Somente os Detrans podem fazer isso. Então, o artigo 29, inciso 2, vem completar o artigo 19, inciso 7, que é da competência do Denatran. Então, o Denatran tem ela que vai expedir. Inclusive, na aula do Denatran, coloquei lá uma foto de uma carteira de habilitação, né? Então, quem expede é o Denatran, tá certo? Mas com delegação para expedir, caçar e fazer essa gestão é de quem? É do Detran, tudo bem? Então, é um produto nacional, né? Bacana? Fechou? Tá, vamos lá. Inciso 2. Agora, gente, o inciso 2 e o inciso 3, tá? O inciso 2 diz respeito, vou apelidar de CNH, e o inciso 3 diz respeito a veículos, licenciamento de veículos, emplacamento, são uma das principais competências dos Detrans. Ambas são competências exclusivas de Detran, gente. Tá? Então você tem que entender isso. Essa execução, inclusive é o principal produto do Detran, você vai em qualquer Detran do Brasil todo aí, você vai ver filas imensas, enormes, a grande procura das pessoas é em relação a esses dois serviços que são oferecidos pelos Detrans. E lógico, o examinador sabe disso, o examinador com certeza, ele é um usuário do sistema de trânsito, né? Ele tem sua habilitação, tem seus veículos, ele utiliza o Detran, ele sabe disso, ele pode o quê? Com base nisso, nesse conhecimento que ele tem do dia a dia, elaborar uma questão para vocês. Competência 3, vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e licenciamento anual, mediante delegação do órgão federal competente. E aí, professor, vamos explicar a parte final do inciso 3º. Mesma coisa que nós estudamos, tá, no item anterior, que é mediante delegação. Qual que é o órgão federal competente? É o Denatran, que tem essa responsabilidade de gerenciar esse sistema nacional. Mas quem faz a vistoria, a inspeção, ou seja, na prática lá, quantas condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, licenciar veículos, pedindo certificado de registro e licenciamento anual, são quem? Os Detrans. Bacana? Então anotem aí, amarelinho, vermelho, destaque, a competência 2 e a competência 3 é uma das principais competências aí referentes a produtos e serviços do Detran, né? Competência 4. Estabelecer em conjunto com as polícias militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, né? Nós vimos que o policiamento ostensivo de trânsito ele é realizado pela PRF e pelas PMs, né? PRF não cabe aqui os Detrans, né? Não, PRF vai ficar junto ao DENIT, né? DENIT e o Denatran. E claro que nós temos aí no âmbito estadual são as polícias militares aí, o grupamento especial de trânsito aí das polícias militares, das polícias rodoviárias estaduais aí tem a obrigação de fazer o policiamento extensivo, claro, sempre junto ao Detran, né? Competência número 5, atenção, vem comigo aqui.
executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código. É claro que nós vamos estudar as normas gerais de trânsito aí, e a gente vai ver diversas medidas administrativas, infrações previstas no Código, né? Então ela tem a responsabilidade de executar a fiscalização de trânsito, né? Professor, dá um exemplo, né? Passei para vocês o exemplo já, né? Vamos lá, o item 2 da competência, eu coloquei lá CNH. O item 3, o licenciamento do carro, a vistoria, né? A legalidade do automóvel, né? Isso é de responsabilidade de quem? Do Detran. Então, tem várias brites aí, inclusive nas cidades, né, que o Detran realiza para exercer a fiscalização de licenciamento. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35, um investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.